Bom, eu gostaria de comentar rapidamente aqui uma notícia que foi publicada no The Guardian. E ela conta a história de um camarada que estava numa estação de trem lá na Inglaterra, esperando o trem dele chegar, e o trem dele não chegava. E aí ele teve a brilhante ideia de conversar com a ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp para ver se essa ferramenta sabia o telefone da empresa que é responsável por aquela linha de trem. E aí a ferramenta de IA cospe para ele um número. Esse camarada olha aquele número, acha o número estranho e pergunta para a inteligência artificial: mas esse número é mesmo da empresa? Parece ser um número particular. E aí a inteligência artificial desconversa e fala: bom, pois é, então, vamos tentar resolver o seu problema aqui. E tenta levar o assunto para outro caminho. Quando perguntado de novo, né, sobre a origem daquele número, a inteligência artificial fala: ah, sabe o que é? Eu errei, é que eu pego esses números a partir de padrões, eu gero as minhas respostas a partir de padrões, que é uma coisa que todo mundo que já fez alguma pergunta para uma ferramenta dessas já recebeu isso como resposta, né? E só que essa pessoa não ficou satisfeita, ela quis perguntar mais uma vez, e aí a inteligência artificial do WhatsApp respondeu: então, eu pego esse número de um banco de dados. Pois é, acontece que esse número, obviamente, não era mesmo da empresa de transporte ferroviário. Era de um outro usuário do WhatsApp que não tinha relação nenhuma com essa pessoa que estava lá buscando informações, ou seja, a ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp forneceu para o Caio o telefone do João, que o Caio nem conhece. Só que isso aconteceu na Inglaterra. Isso é muito interessante de se prestar atenção, porque evidencia uma coisa que é bastante grave. A gente já sabe que essas ferramentas elas erram muito frequentemente. Isso é um problema, porque com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando a conversar com essas ferramentas e, eventualmente, vão levando aquelas respostas que recebem como verdade. Elas param de contestar isso, e isso é perigoso. Então, isso por si só já é problemático, né? Você colocar um produto para o mundo utilizar e esse produto comete erros, esse produto frequentemente comete erros. É uma coisa conhecida e os desenvolvedores admitem isso com a maior tranquilidade. O problema não é dos desenvolvedores, efetivamente. O problema é de quem coloca isso para o mundo. Por quê? Pensa num aspecto de, sei lá, você vai pegar um avião e você sabe que esse tipo de avião, a cada 10 decolagens, 4 vezes ele cai. Você fala, poxa, você vai pensar 2 vezes antes de pegar esse avião, né? Antes de entrar dentro desse avião. Mas é isso que acontece com essas ferramentas de chamada inteligência artificial. Elas erram frequentemente, né? Tem o outro caso do jornal que publicou uma lista de recomendações de livros que foi baseada numa resposta dada por uma ferramenta dessas, e essa lista tinha uma série de títulos que não foram publicados, que não foram escritos. Ela pegou, né, os nomes dos autores e inventou livros que esses autores teriam escrito. E o coitado do jornalista, sem verificar, publicou aquilo. Enfim, esse é um caso para um outro comentário, inclusive, de como que confiar cegamente nessas ferramentas pode dar problema. Era o que eu estava falando. Pois bem, mas voltemos ao caso do WhatsApp, né, da inteligência artificial presente no WhatsApp, fornecendo uma resposta que é o telefone de um outro usuário. Olha a gravidade disso. Isso quer dizer que essa ferramenta, na verdade, é uma coisa que a gente já sabe que o WhatsApp faz, né? Afinal de contas, como é que o WhatsApp vem sendo explorado ou vem sendo explorado pela Meta ao longo desses anos todos? É com os dados que ali são trafegados, né? Com as conversas, porque é aí que a Meta consegue fazer ações de publicidade cada vez mais eficientemente direcionadas. Beleza, como se isso não fosse grave o suficiente, essa ferramenta que nos monitora agora está usando esses dados para aprender e dar respostas para outras pessoas. Olha o perigo disso, porque, eventualmente, tem gente utilizando essa ferramenta para conversar coisas que não gostariam que fossem, eventualmente, fornecidas para terceiros.
Vou dar um exemplo bobo aqui. Muitas reuniões acontecem utilizando ferramentas de teleconferência. E eu sei de gente que utiliza essas ferramentas de inteligência artificial para construir atas das reuniões. Então, o que as ferramentas fazem? Elas ou participam das reuniões, ou depois recebem a gravação dessa reunião, aprendem com aquelas vozes. Olha o perigo disso, né? Porque você está fornecendo, eventualmente, uma reunião de 10 pessoas participando nessa reunião, e não necessariamente essas pessoas deram autorização para isso, mas as suas vozes estão sendo ouvidas por uma ferramenta dessas que vai aprender com a sua voz, vai associar o que essa voz falou a uma pessoa, no caso, a pessoa que falou aquilo, e eventualmente gerar a ata. Beleza, então a ferramenta gera uma ata da reunião, mas o que é feito depois com aquilo que essa ferramenta aprendeu? Esse caso da inteligência artificial do WhatsApp, ele dá para a gente um vislumbre de uma situação muito perigosa, né? Quantas pessoas não colocam dados que são sigilosos, conversas que são muito sensíveis, informações sensíveis nessas ferramentas. E aí, eventualmente, uma informação dessa que a máquina utilizou para aprender, depois vai ser usada na resposta para uma outra pessoa qualquer. Já imaginou o risco disso? Ele não é um risco pequeno, esse é um risco grande, né? O caso do telefone que foi fornecido equivocadamente é um exemplo. Devem estar acontecendo vários outros. Então, olha o problema que isso representa. Eu tenho uma ferramenta que a gente sabe que ela erra, em boa parte das vezes, sendo utilizada sem qualquer critério. Então, as pessoas estão utilizando essas ferramentas à torto e à direito. Não sabendo se uma resposta é correta ou se ela é equivocada. Eventualmente, a pessoa vai começar a acreditar em tudo que vem dessas ferramentas e pode se dar muito mal tentando fazer alguma coisa que a ferramenta recomendou. Outra coisa, a ferramenta vasculhando dados, utilizando dados, sabe-se lá para qual finalidade, porque isso não fica claro para nós usuários. A gente começa a utilizar essas ferramentas e a gente não sabe para onde que vão os dados, o que ela faz com aqueles dados. Quando você sobe um documento para uma ferramenta dessas, para ela fazer uma síntese para você, vamos supor que você tem que ler um texto muito grande para uma prova, e aí você pega o texto que o professor te forneceu e coloca numa ferramenta dessa para ela fazer a síntese. O que ela faz depois com esse documento? Né? Qual é a origem desse documento? Né? O que vai ser feito com esses dados? Obviamente, isso não fica claro, isso é muito opaco para nós, usuários. A gente só recebe a síntese e beleza. E, eventualmente, quem não leu o livro, quem não leu o texto, se dá por satisfeito com uma síntese, mesmo que, eventualmente, essa síntese não seja uma síntese muito boa. Pois bem, então esse por si só já é um problema. Outro problema, a questão da privacidade. Então, no caso que eu falei anteriormente, uma reunião, então você tem várias pessoas que não necessariamente deram autorização para que as suas vozes fossem utilizadas, né, as suas gravações fossem utilizadas para treinar uma ferramenta dessa que eventualmente vai aprender com a sua voz. Só nisso já tem uma série de desdobramentos, né, eventualmente essa voz poder ser utilizada depois para qualquer finalidade que ninguém tem controle. Os dados referentes ao que foi conversado dentro daquela reunião, que agora estão de posse dessa ferramenta, sabe-se lá o que essa ferramenta vai fazer, vai que a ferramenta vai lá e usa uma informação que veio de uma reunião que ela fez a ata, sei lá, há 2 meses, numa resposta que ela está dando hoje, porque os assuntos batem. Só que a reunião era confidencial, era uma reunião de uma empresa, era um projeto de um produto novo que a empresa está lançando. Enfim, olha o risco que isso proporciona para todo mundo envolvido no processo. E mesmo que você não queira, eventualmente alguém pode estar fazendo isso com a sua voz. Então, esse caso do WhatsApp ele é bastante sério, porque mostra, em primeiro lugar, um problema grave com essa ferramenta da Meta. Mais um problema, né? Mais um problema com uma ferramenta da Meta, que bilhões de pessoas usam. Então, essa é uma coisa extremamente grave, você colocar para uso um produto que comete esses erros, né? E esse não é um tipo de erro que passa incólume.
Imagina um telefone de alguém que está, sei lá, em uma situação de perigo ser compartilhado. Imagina uma informação equivocada que leva alguém a tomar uma decisão que pode acarretar numa consequência ruim para um terceiro. Enfim, a gente não sabe. Então, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, coloque essas ferramentas não no posto de o futuro, a solução dos problemas. Que problema que ela solucionou quando ela deu o telefone errado para a pessoa que estava querendo o contato da empresa de transporte ferroviário? Ela não solucionou problema nenhum, ela na verdade criou um outro problema, evidenciou um terceiro problema ainda maior, né? Então eu acho que é muito importante a gente colocar isso em perspectiva e entender. Essas ferramentas, elas não são boas, elas não são bacanas. Elas podem fazer desenhos bonitos para a gente quando a gente pede. Elas podem fazer imagens como a da moça do maiô. Ok, mas qual é o problema que isso está resolvendo para a sociedade? Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente colocar, né? Uma discussão importante para a gente ter. E entendermos que tudo o que a gente faz nessas plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo o que a gente faz nessas plataformas que pertencem à Meta vai ser utilizado, quer a gente queira ou não, para treinar essa ferramenta. Então, minha recomendação é diminua o uso. Por mais que possa parecer uma loucura, porque todos os negócios, está todo mundo no WhatsApp, puxa vida, eu acho que esse primeiro exemplo é só um de muitos que ainda devem aparecer de problemas vinculados a essa ferramenta. Essa ferramenta que coleta ostensivamente dados e agora está mostrando que, sem muito critério, passa esses dados adiante. Eu acho que é uma luz muito grave que se acendeu, mais uma, né, sobre essa ferramenta ou essa plataforma. O que a gente vai fazer com isso? Eu acho que cabe a nós tomarmos controle da situação, né? Se eu fosse você, parava de usar o WhatsApp.